Olá, pessoal, bem-vindos à segunda parte da nossa aula sobre fármacos agonistas adrenérgicos. No primeiro momento, nós conversamos sobre os fármacos agonistas adrenérgicos não seletivos, as catecolaminas epinefrina, dopamina e dobutamina, além dos fármacos descongestionantes nasais, agonistas alfa-1, anafazolina, oximetazolina e sobre os usos da fenilefrina. Nessa segunda parte da aula, nós conversaremos sobre os fármacos agonistas de receptor beta, especialmente receptor beta 2 e beta 3. Então, conversaremos sobre o fenoterol, salbutamol, salmeterol, formoterol também, o mirabegron, terbutalina e ritodrina. Bem-vindos! Vamos lá, então, sem mais delongas. Vamos começar com os fármacos fenoterol, salbutamol e salmeterol. Queridos, uso clínico destes fármacos, broncoconstrição. São as famosas bombinhas que os pacientes asmáticos ou ainda com quadros que levam à broncoconstrição usam de maneira frequente, né? Quais situações são essas? Em especial asma e doença pulmonar obstrutiva crônica. Apenas aqui um panorama para vocês da doença, para que vocês possam entender os aspectos gerais para compreender melhor o tratamento. Vejam aqui a fisiopatologia da asma. Então, nós temos uma via aérea normal, vejam a espessura desse brônquio, né? O músculo liso relaxado, e vejam que aqui, pessoal, nessa via aérea, o ar passa com muita facilidade, porque nós temos uma via aérea com diâmetro normal. Em uma via aérea asmática de um paciente que é asmático, a parede, geralmente, a parede aqui do brônquio, ela já é mais constrita, ela já é mais contraída, isso de maneira normal, nem em um indivíduo asmático. Então, a parede aqui, ela já é levemente inflamada e também contraída. Isso no dia a dia de um paciente asmático. E durante uma crise asmática, que é o momento em que aquele paciente entra em contato com a substância alérgena que causa, que desencadeia a sua asma, né, durante uma situação de crise asmática, esse músculo ele fica ainda mais contraído, vejam aqui, né, como há uma evidente broncoconstrição do paciente, uma inflamação ainda mais exacerbada e também, pessoal, há uma produção de muco. Tudo isso, vejam como isso dificulta a passagem do ar pelas vias aéreas, né? Então, nessas situações, o que acontece? Paciente asmático, nós temos dois tipos de intervenção farmacológica que são feitas. A primeira delas é o tratamento de manutenção, que nós chamamos, que é do dia a dia, quando o paciente não está em uma crise asmática. E o segundo tratamento é durante a crise asmática. Nós temos intervenções farmacológicas aqui com os agonistas de receptor beta 2 específicos para cada uma dessas situações, certo, pessoal? Bom, e a doença pulmonar obstrutiva crônica, pessoal, o que é essa enfermidade? Também é uma doença crônica, né? E aqui nós também temos um componente de broncoconstrição e também de inflamação. Também acontece aqui a produção de muco. Então, vocês podem ver aqui um brônquio normal, aqui de um paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica, né? Esse paciente, ele tem dificuldade respiratória, há produção de muco, infelizmente é um quadro irreversível, né? É uma doença crônica. E, além desse componente inflamatório e de produção aumentada de muco, essa bronquite crônica, aqui nós temos uma característica que é clássica de pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica, que é o enfisema, a ruptura dos alvéolos. Vejam que é uma condição ainda mais agravada, né? E aqui também nós precisamos fazer uma broncodilatação para facilitar a respiração do nosso paciente, tá, pessoal? Vocês já estudaram lá na farmacologia do sistema nervoso autônomo parasimpático, viram que nós podemos utilizar fármacos antagonistas muscarínicos que vão fazer essa broncodilatação, e agora nós estamos estudando os fármacos agonistas adrenérgicos que também fazem broncodilatação. Por vezes, pessoal, dependendo da condição clínica do paciente,
é possível fazer a associação de um agonista adrenérgico com um antagonista muscarínico para potencializar essa broncodilatação, mas aí depende da situação clínica do nosso paciente. Como é que nós tratamos essas condições de broncoconstrição, especialmente relacionadas à asma e à DPOC? A terapêutica geralmente é feita com esses dispositivos, né, essas bombinhas, aqui o fármaco colocado nessa bombinha, tem esse espaçador que pode ser colocado aqui na boca, ou a bombinha vai direto à boca. Então é feito, aperta-se essa bombinha, esse jato aqui com o fármaco, né, esse pump com o fármaco, ele é então inalado, chega aqui ao pulmão, é um fármaco que ele é agonista de receptor beta-2, então se liga no receptor beta-2, ativa o receptor beta-2, consequentemente nós temos broncodilatação, nosso paciente respira melhor, né? Nós temos alguns representantes dessa classe, vamos começar aqui com o fenoterol. O fenoterol é um fármaco agonista de receptor beta-2 de ação curta. Então, quando esse fármaco ele é utilizado aqui por via inalatória, ele tem uma ação de 3 a 5 horas. E ele é utilizado como um broncodilatador em crise asmática, asma induzida por exercício, broncoespasmo, bronquite obstrutiva crônica. E ele é utilizado tanto em aerosol, nas bombinhas, mas também por via oral ou nebulização, a famosa inalação. Nós temos a apresentação comercial de diferentes formas deste fármaco, que é o fenoterol. Mas prestem atenção, agonista beta-2, ação curta. E nós temos também, pessoal, o salbutamol, que também é um agonista beta-2 de ação curta, a ação dura em média 3 horas. Esse fármaco também é usado primariamente como broncodilatador. Depois eu vou mostrar para vocês um outro uso secundário que nós podemos ter com salbutamol, mas primariamente ele é um broncodilatador. Também utilizado por dispositivo inalador, por via oral ou por via parenteral, dependendo da gravidade da situação do paciente. Salbutamol é o fármaco de escolha no manejo da crise asmática. Lembra que eu disse para vocês que o paciente asmático, nós temos o tratamento de manutenção do dia a dia e o tratamento quando o paciente está em crise asmática. Então, quando que nós usamos o salbutamol ou também o formoterol? Que é esse fármaco aqui, ó, o fenoterol, que é esse que eu mostrei para vocês, o primeiro, né? Então, o fenoterol e o salbutamol são fármacos de escolha para a crise asmática do nosso paciente. E o salbutamol tem uma característica particular também, pessoal, que é a inibição da liberação de mediadores de mastócitos, e o salbutamol também estimula a depuração mucociliar. E isso favorece tanto a diminuição da produção de muco, mas também a eliminação desse muco de maneira mais eficaz lá dos pulmões, né? Através dessa depuração mucociliar. Salbutamol e terbutalina são fármacos preferencialmente utilizados por via inalatória. Terbutalina também é um agonista beta-2 de ação curta. Por via inalatória, esses fármacos têm uma eficácia maior, têm menos efeitos adversos. Prof, não tem efeito sistêmico? Tem, mas é um efeito sistêmico menor do que se esses fármacos forem utilizados, por exemplo, por via oral ou por via parenteral. A via inalatória tem menos, geralmente, né, o fármaco apresenta menos efeitos sistêmicos e, consequentemente, menos efeitos adversos. Quando é que nós utilizamos, então, a via sistêmica? Quando tentou-se o tratamento com esse fármaco por via inalatória e teve falha de resposta terapêutica. Aí opta-se pelo tratamento por via sistêmica, tá, pessoal? Senão, a gente sempre começa por via inalatória, não teve resposta, faz uso de uma via sistêmica. Então, salbutamol, terbutalina e o fenoterol são agonistas beta-2 de ação curta. Mas nós temos também agonistas beta-2 de ação longa, que aqui é o salmeterol e o formoterol. Então, ação curta, salbutamol e fenoterol, ação longa, salmeterol e formoterol. Vejam que a ação destes fármacos pode chegar aí até 12 horas. Os de ação curta, de 3 a 5, né? Esses de ação longa, até 12 horas. Esses fármacos, eles são utilizados primariamente como broncodilatadores, também dispositivo
é inalador com dosagem controlada. E, ao contrário do formoterol, o salmeterol ele tem um início de ação mais lento. Então, por que eu estou contando isso para vocês? Quero chamar a atenção de vocês aqui para essa particularidade desses fármacos. O salmeterol e o formoterol, eles têm um início de ação mais lento, e o salmeterol ainda mais lento que o formoterol. Então, eles demoram mais para começar a fazer efeito. Entretanto, esse efeito deles dura de maneira mais prolongada, até 12 horas. O salbutamol e o fenoterol, eles começam a fazer um efeito mais rápido, agem mais rapidamente, mas esse efeito é mais curtinho, geralmente 3 a 5 horas, 3 a 5 horas. E aqui o salmeterol e o formoterol, eles demoram um pouco mais para começar a fazer efeito, mas esse efeito ele é mais prolongado, de até 12 horas. Por este motivo, nós utilizamos estes fármacos, né, o salmeterol e o formoterol, são fármacos de escolha para manutenção ou ainda o manejo da asma noturna e podem ser utilizados aqui em associação com outros fármacos, como fármacos glicocorticoides, por exemplo, vai depender muito da situação do nosso paciente. Tá? Então vejam que essa é uma particularidade muito importante destes fármacos. Pensem com a prof. Em uma situação de emergência, uma crise asmática, qual seria o nosso medicamento de escolha? O salbutamol ou o salmeterol? O que nós escolheríamos para tratar o nosso paciente? Olha lá. Numa situação de crise, numa situação emergencial, nós escolhemos o salbutamol, porque ele tem um início de ação mais rápido. Pensem que é uma situação emergencial, é uma crise, nós precisamos reverter rapidamente o quadro do nosso paciente para que ele volte a respirar, né? Consiga respirar melhor. Então, eu preciso de um fármaco que comece a agir rapidamente. Quem é que age mais rápido? É o salbutamol ou o fenoterol. Então, estes são os fármacos de escolha para crise asmática. Depois que eu tirei o paciente da crise, reverti o quadro, aí eu continuo com os fármacos de manutenção, porque eles têm uma ação mais prolongada. E isso é mais confortável para o paciente, porque não precisa usar a bombinha várias vezes ao dia. Usa 2 vezes ao dia, já que esses fármacos têm uma ação aí por até 12 horas. Especialmente em períodos noturnos, né? Muito mais confortável usar o medicamento antes de dormir no dia seguinte do que ter que acordar várias vezes à noite para utilizar o medicamento. Então, crise, salbutamol ou o fenoterol, manutenção do paciente, o salmeterol ou o formoterol. Tá bom, pessoal? Não se esqueçam para não confundir isso. Olha aqui, comparando estes fármacos, aqui a epinefrina, né? Pensando nesse efeito broncodilatador, a epinefrina, olha quanto tempo duraria aqui, ó, em horas, o efeito broncodilatador dela é bem curtinho. Lembrem-se, né, as catecolaminas têm um efeito muito rápido, muito curto. Olha a terbutalina e o salbutamol aqui, né, que são fármacos agonistas beta-2 de ação curta. No máximo 5 horas a ação destes fármacos. E aí, quando nós comparamos com o formoterol e o salmeterol, olha como a ação destes fármacos é mais prolongada. Entretanto, olha aqui o início da broncodilatação, o salmeterol ele demora mais para começar a fazer efeito. Olha o salbutamol, é rapidinho, né? Então, por isso que nós acabamos escolhendo estes fármacos, tanto para crise quanto para manutenção, em decorrência do tempo que começa a fazer o efeito, tempo que demora para promover um efeito e da duração deste efeito broncodilatador. Certo, pessoal? Efeitos adversos dos broncodilatadores, aqui não tem erro. É só vocês pensarem que são fármacos que atuam em receptores beta-adrenérgicos, eles são agonistas de receptor beta-2, entretanto, dependendo da dose, estes fármacos, eles podem acabar tendo efeitos sistêmicos, e aí também se ligarem em outros receptores beta-adrenérgicos, promovendo arritmia cardíaca, taquicardia, receptor beta lá em vasos periféricos, promovendo essa vasodilatação periférica, isso pode levar a edema de extremidade, tremores, né? Então, são efeitos adversos, especialmente aqui taquicardia, que é observada quando este fármaco é utilizado em doses mais elevadas, que aí tem chance desse fármaco também se ligar em receptores beta-adrenérgicos cardíacos. Bom, pessoal,
Um outro fármaco que eu gostaria de apresentar para vocês é o mirabegron ou mirabegrona, tanto faz. Este é um fármaco mais recente, um fármaco mais novo, e o uso clínico deste fármaco é para o tratamento da bexiga hiperativa. Pacientes que têm bexiga hiperativa são pacientes que têm urgência urinária, né? Toda hora tem vontade de ir ao banheiro. Imaginem o quanto isso impacta negativamente a qualidade de vida do paciente, certo? Então, vejam aqui, ó, rapidamente apresentando para vocês um panorama da enfermidade. Aqui nós temos a bexiga, né? Então, ó, ativação de receptor beta-3 causa relaxamento do músculo detrusor. Então, se eu relaxo aqui esse músculo detrusor da bexiga, concordam com a prof que se eu estou relaxando o músculo, eu estou aumentando a capacidade da bexiga e eu consigo armazenar mais urina ali dentro. Agora, se eu contraio a bexiga, contraio, eu tenho menos espaço para armazenar o líquido e meu paciente tem que ir com mais frequência ao banheiro, né, para urinar. Então, aqui, se eu utilizar um fármaco que promova esse relaxamento aqui do músculo detrusor, consequentemente, eu aumento a capacidade da bexiga, né? Aqui na bexiga nós também temos receptores muscarínicos que vão causar aqui a contração do músculo detrusor e diminuir a capacidade da bexiga. Então lembrem-se, né? Sistema simpático, parasimpático, eles atuam de maneira concomitante, em alguns momentos uma maior ativação de um, uma menor ativação do outro e vice-versa, para que nós consigamos manter a homeostasia do organismo, né? Mas o que é importante aqui, nessa nossa aula de fármacos agonistas adrenérgicos, é que vocês se lembrem que receptor beta, ele promove esse relaxamento do músculo da bexiga e aumenta a capacidade da bexiga. Se o meu paciente, ele tem bexiga hiperativa, né, isso quer dizer que ele tem urgência urinária, ele tem necessidade de ir ao banheiro para urinar com uma frequência maior. Então, foi desenvolvido esse fármaco, que é o mirabegron ou mirabegrona, o nome comercial dele é Mirbetriq, e esse fármaco ele é um agonista beta-3, utilizado para o tratamento de bexiga hiperativa, porque esse fármaco ele vai relaxar o músculo da bexiga, com isso aumenta a capacidade da bexiga, o paciente consegue ficar mais tempo sem ir ao banheiro, tá? Cuidado que, ó, esse fármaco pode aumentar a pressão arterial e não deve ser utilizado em pacientes com hipertensão não controlada, tá? Então, tem que utilizar com bastante cautela em pacientes hipertensos, certo, pessoal? E aqui, prof, mas por que se é receptor beta e não é receptor alfa? Porque aqui nós estamos falando em outros mecanismos de retenção hídrica no organismo que podem ativar vias que podem levar ao aumento da pressão arterial, tá? Então, tem que cuidar neste sentido aí. E, por fim, pessoal, eu vou mostrar aqui para vocês um outro uso clínico da terbutalina. Prof, a terbutalina você falou ali agora há pouco, que era um agonista beta-2 de ação curta, né? Utilizado lá para fazer broncodilatação em pacientes asmáticos e com DPOC. Sim, pessoal, mas a terbutalina ela também tem um outro uso clínico, ela e a ritodrina, tá? Primeira vez que nós falamos este fármaco nesta aula. E o uso clínico aqui destes fármacos é para o trabalho de parto prematuro, para prolongar o trabalho de parto, na verdade, né? Então, o que a terbutalina e a ritodrina fazem? São fármacos agonistas de receptor beta-2. Lembram que lá no comecinho da parte 1 da aula, eu disse assim para vocês que lá no útero, o receptor beta-2, ele fazia relaxamento do músculo uterino, né? Então, pensem aqui, eu tenho uma gestante em trabalho de parto prematuro, que não é interessante, né? Porque nós temos vários riscos, tanto para a mãe quanto para o feto, complicações neonatais. O ideal é que esse parto ele aconteça no período correto. Então, quando entra em trabalho de parto prematuro, tem um risco muito grande para o feto, são feitas algumas manobras para evitar essas complicações neonatais, e uma delas envolve, por exemplo, o uso de fármacos glicocorticoides. Então, o que a terbutalina e a ritodrina fazem?
elas vão chegar lá em receptor beta-2 no útero, relaxa a musculatura uterina, evita essa contração uterina que leva ao trabalho de parto prematuro, tá, pessoal? Só que esse efeito, ele não é um efeito muito prolongado, geralmente consegue-se adiar o trabalho de parto em até 48 horas, mas isso já é muito importante, porque nessas 48 horas a equipe médica tem tempo de fazer essas manobras farmacológicas aí, né, para evitar essas complicações neonatais que podem acontecer em decorrência de um parto prematuro, tá? Como efeitos adversos, né, na mãe pode acontecer taquicardia e dispneia, né, justamente porque esse fármaco pode atuar em receptores beta-adrenérgicos localizados em outras regiões também, certo, pessoal? Bom, aqui deixo para vocês as principais apresentações comerciais dos fármacos que nós vimos nessa aula. São fármacos comumente utilizados na clínica, né? São fármacos, muitos deles vendidos sem prescrição, outros de uso hospitalar, mas o que é importante é que vocês sempre levem em conta que cada paciente tem que ser tratado de uma maneira individualizada, respeitando as suas condições, as suas particularidades, comorbidades, poder aquisitivo do paciente também, porque há variação de preço entre esses diferentes fármacos. Então, lembrem-se de tratar o paciente de vocês em sua integralidade, levando em conta todo esse contexto também. Queridos, se quiserem, e como sugestão, né, por favor, aprofundem esse estudo, não fiquem restritos só a essas duas breves videoaulas que eu estou gravando para vocês, como referência aqui para preparar a aula, né, Hangdale, farmacologia, os princípios da farmacologia ilustrada também. Então, vocês conseguem aprofundar, vocês podem estudar através do Goodman também, aprofundem o estudo desse tema, que é um tema bastante importante para a prática clínica futura de vocês, respondam ao roteiro de estudos, e se vocês tiverem dúvidas, mandem um alôzinho para a prof, um e-mail, que eu já, assim que eu conseguir, já atendo e respondo vocês, e nós nos encontramos, então, na nossa próxima aula. Muito obrigada pela companhia, fiquem com Deus, e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.